Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos, rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meus irmãos, nesse momento, nunca se foi tão real quanto agora. A mensagem do Evangelho é a melhor alternativa que o mundo pode ter. No tempo de decepção com os homens, no tempo de decepção com o sistema, no tempo de conflitos internos, a fé em Deus se torna a melhor alternativa para nós vivermos, para nós caminharmos. Então, a igreja, ela precisa entender que o que ela tem hoje é o melhor que o mundo pode ter. Então, o melhor de Deus não virá, o melhor de Deus já chegou, que é a mensagem do Cristo que veio, do Cristo que morreu, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que perdoou, do Cristo que libertou o homem. O nosso foco hoje é provocar em cada pessoa um despertamento, de provocar em cada pessoa um preparo, provocar em cada pessoa um empenho para que cada um possa se preparar para a grande colheita. Meus irmãos, com grandes discípulos de Jesus, todos nós somos convidados para participar da grande colheita. Por que, pastor, grande colheita? Irmãos, eu creio, eu não sei se os irmãos pensam assim, eu creio que nós chegamos a um limite. Ninguém confia mais no sistema, ninguém confia mais em ninguém. Há um conflito muito grande com todas as instituições. Todos os dias nós vemos notícias que nos chocam, notícias que nos deixam paralisados. Todos os dias nós somos confrontados com o estado do mundo e o cumprimento daquela palavra que diz que o mundo jaz no maligno. As decisões que o homem toma, as decisões que o homem fazem questão de tomar, todas elas levam o homem a decisões equivocadas. Então, os discípulos precisam entender que somos nós, que é chegado a grande colheita. Os homens não têm mais para onde ir para lá, já piorou demais. Todos os homens precisam de uma solução. Todos os homens precisam de uma esperança. Irmãos, a pior coisa é viver sem esperança. E o mundo de hoje está vivendo sem esperança nenhuma. Esperança de dias melhores, esperança de um futuro melhor, esperança da vida após morte, esperança. Todo mundo, quando chega na hora do sepultamento, há uma pergunta que todo mundo se faz: acabou ou continua? O povo de Deus sabe que continua, mas para todas as outras pessoas acabou, a não ser os que acreditam em reencarnação, que vem reencarnado em boi, em coelho e tal, essas coisas assim. Então, a questão é muito séria isso aqui. Nós precisamos carregar dentro de nós a mensagem de esperança.
Meu irmão, olha o versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus não foi para Samaria por acaso. Jesus foi para Samaria porque ele tinha um propósito de passar naquela cidade. Então, quando ele chega lá, ele faz esse clamor para todo o povo. Está na hora de colher. O que nós estamos precisando são comprometidos, pessoas que acreditem na mensagem, pessoas que acreditem em evangelizar, pessoas que não fiquem caladas. Ele está dizendo: olha aí, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros. As pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão à procura de algo que fale ao coração, porque eles não têm mais nada que fala ao coração. Se você olhar a vida de um jovem hoje, é balada e vícios, balada e droga. As pessoas não sabem com quem se relacionam. Quantas pessoas começam a namorar com uma pessoa pela internet ou porque conheceu numa festa e daqui uns dias está morrendo? Não tinha conhecimento de quem era. Essa é a proposta do mundo. O mundo não tem mais para onde ir. As drogas estão sendo levantadas cada dia pior uma do que a outra. Tem uma senhora que eu sempre escuto, eu gosto de escutar as reportagens dela, e quando eu não vejo no horário, eu entro lá para assistir. Na Discovery Channel, há um programa que fala sobre a vida de coisas ilegais. E ela mostra o contrabando, ela mostra o mundo das drogas, ela mostra, há pouco tempo ela mostrou uma criança que foi toda tirada, todos os órgãos e vendido, e preencheram a criança com pacotes de droga. E os pais estavam no aeroporto com a criança, mas o policial percebeu que a criança não mamava e nem chorava. E estava há muito tempo nos braços dos pais, mas não se movia, não chorava, e criança inquieta. E foram lá, e apenas tinha a carcaça. Todos os órgãos foram tirados e vendidos, e usaram aquilo para passar. Isso é o mundo que a gente está vivendo. Isso é o mundo. Então eu acho que já chegou num ponto que ninguém fala assim, tem algo pior para ser feito. Quando a gente escuta uma reportagem dessa, você se choca. Diz: o ser humano tem essa capacidade de fazer isso? É nesta hora que a mensagem do Evangelho precisa ser viva. É uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus tem dias melhores, uma mensagem que Deus tem um futuro garantido, uma mensagem de um Deus que esquece o passado, abençoa o presente. Meus irmãos, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: no calendário de vocês ainda faltam 4 meses para a colheita, mas no calendário de Deus, o tempo é agora. O tempo é agora. Irmãos, se você ler a maldade da humanidade, o que está acontecendo, a gente fica chocado. Então Deus levantou a igreja, que somos nós, eu e você e cada um aqui. Deus levantou os seus discípulos para ter uma visão clara do momento que nós estamos vivendo e daquilo que foi colocado em nossas mãos. Deus colocou em nossas mãos
a mensagem, a maior mensagem de todas, a mensagem libertadora. Se perdermos nossa geração, perdemos o tempo da nossa oportunidade. Eu falei aqui há poucos dias que tem pessoas, o pastor Antônio, ele trabalha com tipo topografia. Então ele vai ter oportunidades de falar com pessoas que nós nunca falaremos. A Mayra e o Heitor, eles trabalham com escola de música. Vai aparecer pessoas lá para aprender a cantar que nós nunca temos acesso a essas pessoas. O irmão Zé Ricardo, que faz anel e aliança, vai chegar pessoas lá para fazer o anel que vai ter contato só com ele. Nós nunca vamos conseguir trazer essas pessoas. O pastor Paulo na clínica, na associação. Então tem pessoas que Deus coloca acesso nas nossas vidas, que nunca eles viriam à igreja. E Deus diz, olha para aí, o campo está branco. Começa agora a pregar a tempo e a fora de tempo. Começa a falar da minha palavra em todo lugar que você chegar. Não precisa você abrir um esboço e começar a pregar. Não. Você está feliz hoje? Eu posso fazer alguma coisa por você? Você permitiria que eu fizesse uma oração? Aqui? Não, pode não ser aqui, pode ser em outro lugar, mas se você quiser, me dá só seu nome, eu vou orar por você. E me dá seu telefone que eu vou ligar, porque eu estou orando por você. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Meus irmãos, o que esse texto diz, o Senhor está dizendo, manda mais trabalhadores. Olha o versículo 36, 37 e 38. O que ceifa recebe o galardão, e junto fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, tem pessoas que outras pessoas evangelizaram. Nós só vamos chegar para fazer a oração final e fazer o apelo. Tem pessoas que nós vamos lançar a semente e outras pessoas vão colher. O que nós precisamos entender, a visão é, não podemos perder tempo. Ter a visão espiritual clara nos impulsiona a interceder por mais pessoas envolvidas, por mais pessoas que estejam com esta visão de olhar para o mundo como um campo que nós podemos plantar. Meus irmãos, fique numa esquina de praça. Eu, quando vou lá no centro, tem uma praça ali que fica o táxi, quase em frente à loja onde a Ana trabalha ali. E um dia desse eu sentei ali e fiquei ali um pouquinho, olhando o rosto das pessoas que passavam. Pastor, o que é isso? Irmão, quando você olha o rosto das pessoas, você vê tanta coisa. Um rosto de desespero, um rosto de expectativa. As pessoas não sabem para quem apelar. Se for possível, ninguém olhe o celular, por favor. E então, você está na casa do Senhor, veio aqui para ouvir uma palavra, então ouça. Então, a questão é olhar para o que Deus tem para você. Irmão, está passando tempo e nós estamos parados.
Tem pessoas que estão perdendo a vida do nosso lado. Vocês viram a história do pastor que morreu lá em São Paulo? Foi para um encontro de motoqueiros. E aí todo mundo lá no encontro de motoqueiros, ele foi homenageado, ele e o filho, receberam uma homenagem. Voltando para São Paulo, aquele monte de moto grande, só moto grande, Harley, aquelas coisas todas. Ele tem não é AVC que ele teve, um mal súbito. A moto dele caiu. No que caiu, ele quebrou a clavícula e algumas costelas. Levaram para o hospital. Quando ele chega no hospital, outro ataque. E ali ele para a vida. Quem pensou que ele encerraria a vida aquele dia? Todos os dias nós saímos de casa sem saber se vamos voltar. Espera aí, pastor, o que é isso? É a vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Nós estamos no mundo e tudo pode acontecer. E se hoje for o dia do seu encontro com Deus, nós estamos preparados para chegar diante de Deus e dizer: eu evangelizei aonde o Senhor me mandou. Eu não perdi a oportunidade. Aquela pessoa que estava perdida, que conversava comigo, eu usei as oportunidades, eu evangelizei. Eu orei pelas pessoas que me pediam oração. Irmãos, tem irmãos que se alguém pedir uma oração, ele diz: eu vou te levar lá na igreja. E os irmãos lá vão orar por você. Não, ele está pedindo a sua. Você que é a pessoa de Deus naquela hora, abre a boca e começa a profetizar, começa a orar por ela. Deus está colocando, dizendo: os campos estão brancos para a ceifa. É hora de evangelizar. Jesus conhece a necessidade de cada homem. Por isso, antes de enviar os discípulos a pregar, ele ordena a eles que orem para o Senhor, para que mande mais trabalhadores para a seara. A oração, meu irmão, é o remédio oferecido por Jesus para lidar com a escassez de tempo, com a escassez de disposição, com a escassez de trabalhadores, com a escassez de comprometimento. Se nós formos comprometidos com Deus, aonde nós chegarmos, nós vamos fazer diferença. Por exemplo, todos nós, final de ano, vai ter reuniões familiares, as famílias vão se reunir e vão participar do jantar, arroz com passas ou sem passas, né? Com passas é melhor, mas tem gente que não gosta. Eu já vi cada briga por causa disso. Então, assim, vai ter os momentos. Você já pediu para orar no meio de um negócio desse? A família toda reunida, vamos agora, peraí, vamos orar, agradecer a Deus. Uma oração sua faz toda a diferença. Uma oração sua, na hora que você terminar, um parente que estiver atravessando problema vai te chamar no canto e vai te fazer perguntas. Vai abrir uma oportunidade para você pregar. Não abra mão daquilo que Deus está te proporcionando. Meus irmãos, se os enviados cumprir a missão de Jesus, o mundo vai ser transformado. Nós somos os enviados para o mundo. O versículo, João 17:18, diz assim: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu fui enviado e agora eu estou enviando vocês, é o que Jesus está dizendo. Nesse trecho, Jesus está falando com Deus em oração. Ele diz assim: como o Pai me enviou ao mundo com uma missão, eu estou dando esta missão agora a vocês. Preguem a palavra, preguem a tempo e a fora de tempo. Fale daquilo que Deus está falando para você. Meus irmãos,
Nós precisamos estar preparados para a colheita. Você não sabe a alegria que dá quando alguém traz uma pessoa à igreja e essa pessoa aceita Jesus ou permite que Jesus entre no coração dele e faça morada. Quando Jesus entra no coração do homem, o trabalho é do Senhor. Ele começa a convencer o homem, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tem muita gente que quando alguém se converte, ele diz, de agora em diante você não pode fazer isso. Ei, não. Deixa a pessoa se converter e o Espírito Santo vai dizer para ele, isso aqui é lícito, mas não convém. Isso aqui é lícito, mas não convém. Quinta-feira eu falei aqui com o pessoal do louvor sobre os irmãos que ministram aqui, que levantam as mãos, cantam. Aqui na igreja estão cantando música de Deus, mas quando entra no carro, liga música do mundo. Tem disposição para ir a qualquer lugar para ouvir música do mundo. De uma fonte não pode sair duas águas, amargas e doces. Nós precisamos optar o que nós queremos. Meu pai dizia, filho, fique vermelho 5 minutos para não ficar amarelo o resto da vida. As pessoas precisam entender que não é hora mais de brincar. Ou você é crente ou você é mundano. E se é mundano, não pode estar no altar. Então nós precisamos entender que é hora de decisão. Ou eu quero servir a Deus, ou não quero servir a Deus. Deus tem o melhor para qualquer ser humano, para qualquer um. Mas tem pessoas que querem continuar comendo as bolotas que caem da mesa. Ou aquilo que é levado aos porcos. O mundo não tem nada para te oferecer. Eu trouxe alguns vídeos e foi passado aqui para os jovens. Uma moça falando que quando nós cantamos algo do mundo, nós estamos concordando com aquilo que está na música. E se estamos concordando, aquela mensagem fica dentro de nós. E nós fluímos o que aquela mensagem diz. Então coloca o Michael Jackson para falar. E ele fala de uma forma muito séria. Coloca uma outra pessoa para falar. E foi uma cantora lá da Bahia. E ela diz assim, quando eu chego, todo mundo sabe que eu não estou sozinha. A minha turma chega comigo. E as músicas que eu canto são ditados por ela. Eu estou comprometida com meus companheiros que me acompanham, os meus orixás. E aí tem um monte de crente se deliciando nisso. Irmão, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não há tempo mais para morno. Ou você é quente ou você é frio. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca. Não é hora mais de ficar brincando de evangelho. Eu gosto de ir na igreja. Eu vou lá de vez em quando. Mas não tem a vida transformada. O que vai mudar o mundo é vida transformada. O que vai mudar o mundo é testemunho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os discípulos de Jesus, eles impactavam as pessoas pelo testemunho. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas para ir ao mundo com uma mensagem de transformação. Meu irmão, nós só podemos dar o que temos. Ali na cozinha tem um bebedouro, que você chega lá com um copo e coloca. Você não vai beber ali suco de uva, você vai beber água, porque dentro
tem água. As pessoas querem dar o que não têm. Se você quer ter uma mensagem na sua boca, Deus precisa estar no seu coração. Se você quer ter uma mensagem para transformar o mundo, Deus tem que estar dentro de você transformando a sua vida. Se você quer ter uma mensagem para mudar a história de onde você passa, Deus tem que ser a resposta da nossa vida. Então, o Senhor está dizendo: aonde estão os meus trabalhadores? Os campos estão brancos para a ceifa. É hora de pregar a tempo e a fora de tempo. Quando ele enviou seus discípulos no passado, Jesus prometeu que estaria com eles. E a Bíblia diz então, em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até a consumação do mundo. Observe uma coisa, ele diz aqui: ensine. A gente só pode ensinar o que a gente aprendeu. A gente só pode ensinar o que a gente domina. Os professores de colégio, eles estudam para dominar a matéria. Para que, tendo alguma pergunta, eles saibam responder. O Senhor está dizendo: ensine todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele está dizendo: eu mandei vocês guardarem, eu mandei vocês viverem dessa maneira. Agora vá e ensine ao mundo a vida que eu estou propondo para você, porque eu vou estar contigo todos os dias, até o final dos tempos. Meus irmãos, até a vinda de Jesus, nós devemos ser discípulos dedicados, engajados na grande missão e na grande colheita de vidas. Diante de tudo que nós estamos vivendo, eu queria que você guardasse no coração o que eu estou compartilhando com você hoje. Não é hora de ficar de braços cruzados. É hora de entregar o que você tem. Meu irmão, os campos estão maduros para a colheita. Você está pronto para ver a necessidade das pessoas com um olhar espiritual? Você está pronto para ver o que as pessoas estão vendo, necessitando, gritando por socorro? Todos os dias eu passo aqui na frente desse bar. Pode vir, gente. Os músicos. Eu tô aqui fazendo sinal. É comigo? Ide. Todos os dias eu passo aqui em frente a esse bar e eu vejo esse povo todo. E eu falo assim: Senhor, me dá coragem de chegar ali e falar: para um pouquinho. Gente, eu não sei como, mas eu tenho uma vontade de parar ali de mesa em mesa. E eu tenho pedido a Deus coragem para isso, porque até agora ela não chegou. Mas tem outras oportunidades que Deus dá para a gente. Tem outras oportunidades que Deus dá para cada um de nós. Os seus amigos que andam com você já ouviram o evangelho que você segue? Os seus amigos que andam com você já viram Jesus na sua vida? O Jesus que transforma, o Jesus que muda,
Meus irmãos, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Cada um de nós precisamos estar preparados para abrir a boca. Tem irmãos que falam, pastor, eu não falo porque eu não sei. Irmão, abre a tua boca e conta a tua história. Não precisa você pregar, conta a tua história. O que Deus fez na tua vida. Tem um senhor dando um testemunho de 30 segundos na Record, um empresário. Irmãos, 30 segundos, e ele dá o testemunho dele todo. Gente, o que aquele homem fala é tão impactante, que os olhos dele enchem de água. E eu já me emocionei várias vezes ouvindo aquele homem falar. Hoje eu não tenho mais necessidade, porque Jesus mudou a minha história. Quem não vai ser impactado ouvindo uma palavra dessa? Hoje eu sou feliz, porque Jesus é a minha felicidade. Quem não é impactado com uma história dessa? Nós precisamos saber o que fazer. E eu vou lhe dizer o que fazer. E conta a sua história. Há uma missão para ser cumprida. E Deus pergunta, você está disponível para eu te usar? Quantas pessoas... Nós estamos no dia 24 de novembro. Então, há 37 dias do final do ano. Todos esses dias que foram passados, nós fizemos diferença na vida de quantas pessoas? Quantas pessoas deixaram de ser do mundo para ser de Deus por causa da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra, daquilo que nós falamos? Irmãos, cada um de nós temos uma ordem de Jesus. Ide, ensine, faça discípulo. Peça a Ele, olhe para a minha vida. Isso só pode mandar olhar para a vida quem tem relacionamento com Deus. Olhe para a minha vida e veja o que Deus está fazendo em mim. E Ele vai fazer em você.